A questão número 1 diz: o gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. A amplitude e o comprimento da onda em centímetros são, respectivamente. Portanto, nós sabemos que quando se refere à amplitude, nada mais nada menos refere-se, não é? Portanto, a distância, não é, deste ponto de equilíbrio até a extremidade máxima, não é? Portanto, olhando para o gráfico, nós conseguimos perceber que nós temos, portanto, uma distância completa, não é? A metade de cima e esta metade de baixo, portanto, temos que ela vale 1,6 centímetros. Não é? E, portanto, como estamos diante de um exame de admissão, onde para algumas faculdades não é permitido o uso não é, das máquinas calculadoras, nós teremos que fazer isto de cabeça. Portanto, teremos que dividir o 1,6, não é, por 2. Portanto, dividir o 1,6 por 2, não é? 1,6 por 2, nada mais, nada menos, teremos que colocar aqui 16, uma vez que trata-se de uma dízima, teremos 16 por 10 sobre 2. E fração de uma fração, temos que mantemos a primeira, não é? E multiplicamos pelo inverso da segunda. Isto fica 1 sobre, portanto, 2. Isto vai nos dar, sendo que 16 é 8 vezes 2 sobre 10 e vezes 2. 2. Simplificamos com 2 e ficamos simplesmente com 8 por 10. Portanto, sobramos com 0,8. Portanto, a nossa amplitude será de 0,8 centímetros, não é? Centímetros. Portanto, para determinar o nosso comprimento de onda, basta apenas que a gente olhe, não é? O problema diz que, portanto, o gráfico representa uma onda que se propaga com velocidade. Portanto, podemos considerar que a propagação é mais ou menos para a direita, não é? E nós temos aqui esta distância, não é? De cima, temos, portanto, esta distância aqui, que nos indica mais ou menos a distância desta crista, não é? Até nada mais, nada menos, até este vale, não é? E, portanto, se a gente for a repartir isto, não é? Esta crista até esta outra crista, nós temos aqui um vale no meio, não é? E, portanto, quantos vales e quantas cristas nós temos? Temos 1, 2, 3, 4. E, portanto, desta distância para esta representa um comprimento de onda, não é? E esta distância para outra crista, portanto, seria mais um comprimento de onda. E vemos que sai desta crista até este vale. Portanto, temos a metade de um comprimento de onda. E, portanto, tratando-se disto, conseguimos perceber que é 1,5 de comprimento de onda. E, portanto, ali nós teremos 2,25 que terá que dividir, portanto, por 1,5, não é? Portanto, isto vai nos dar exatamente 1,5. E, portanto, temos aqui o nosso comprimento de onda valendo 0,8 centímetros e temos, portanto, que o nosso comprimento de onda, não é? O nosso lambda vale 1,5 centímetros. E, portanto, olhando para olhando nossas alternativas, portanto, ficamos com a alternativa C, não é? Número 2, do exercício anterior, a frequência e o período são. Portanto, do exercício anterior, nós tínhamos ali que a velocidade, não é, de propagação da onda era de 300 metros por segundo, sendo que o nosso comprimento de onda era de 1,5 centímetros, não é? E a ter que ser, nós podemos determinar, não é, a frequência e o período, atendendo e considerando que a velocidade será, portanto, igual à frequência vezes o comprimento de onda. E, portanto, a frequência será igual, não é? E, portanto, a frequência será igual à velocidade sobre o comprimento de onda. E, portanto, isto será igual a 300 por 1,5, não é? Sendo que a frequência será igual a 300, tendo 3 vezes 100 sobre 1,5. Podemos escrever como sendo 15 sobre 10. E, portanto, isto vai nos dar 3 vezes 100 sobre fração de uma fração. Mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. E, portanto, ficamos com 15 vezes, não é? 10. E sendo que a frequência, e nós podemos escrever sendo igual a 3 vezes 100, não é? Vezes 5 vezes 2, que é o 10. Tudo isso que terá que dividir por 15. O 15 podemos escrever simplesmente como sendo o produto de 3 vezes 5. E, portanto, aqui nós podemos simplificar o 3, não é? Com 3, o 5 com 5, e a frequência será nada mais, nada menos que
200, não é? Hertz, não é? Nós temos aqui, portanto, o valor da frequência como sendo igual a 200 Hz. E olhando para as nossas alternativas, portanto, ficamos com a alternativa A e a alternativa D, não é? Então, teremos que procurar, portanto, descartar uma delas, né? Sobrando apenas com uma. Para tal, teremos que, portanto, determinar o período, tal como nós sabemos que, portanto, o período, não é nada mais, nada menos que o inverso da frequência. Portanto, teremos que o período, não é, será igual a 1 sobre a frequência. Portanto, o período será igual a 1 sobre e a nossa frequência temos ali que vale 200. E isto será igual a 1 sobre o 200, podemos escrever em notação científica como sendo 2 vezes 10 elevado a 2, não é? E, portanto, o período será igual, não é, a 1 sobre 2, não é, vezes 10 elevado a menos 2. Isto é, o 10 elevado a 2, quando passa para o numerador, o expoente muda de sinal. E 1 sobre 2, nós sabemos que vai nos dar 0,5, não é? Vezes 10 elevado a menos 2. E, portanto, nós podemos escrever isto como sendo, não é, o período como sendo igual a... Podemos deslocar esta vírgula para a nossa direita e até que deslocar para a direita, não é? Ficamos com 5 vezes 10 e a gente subtrai menos uma unidade no expoente. No caso, ficamos com 10 elevado a menos 2 menos 1, não é? Deslocamos uma unidade à direita e, portanto, isto será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3, já que trata-se de período. O período é dado em segundos e, portanto, ficamos com a opção D, não é? Ficamos com a opção D. Para o número 3, temos que o gráfico da elongação em função do tempo corresponde ao movimento oscilatório de um pêndulo simples. O período das oscilações em segundos é... Portanto, aqui pretende-se saber qual é o período das oscilações, não é? Portanto, nós temos aqui o gráfico da velocidade em função do tempo. E, portanto, nós sabemos que o período é o tempo necessário que um oscilador leva para completar uma volta completa, não é? E, portanto, olhando para esta relação, para este gráfico, nós conseguimos ver que a metade, não é? A metade corresponde a 4. E, portanto, completar uma volta seria nada mais, nada menos que sair deste ponto, circular assim, passando por este ponto, mais ou menos assim, até este ponto, não é? E se a gente consegue perceber que a metade corresponde a 4 segundos e a outra metade quanto corresponderá? De certeza, exatamente 4 segundos. E, portanto, 4 vezes 2 vai nos dar 8. E logo de cara conseguimos perceber que trata-se da alternativa D. Número 4 pede-nos para determinar a elongação do corpo oscilante após 6 segundos do exercício número 3. Isto é, em metros. Vamos escrever a equação da elongação em função do tempo. Nós temos que a elongação em função do tempo será igual a amplitude vezes o seno, não é, de ômega vezes t mais a fase inicial, não é? E nós conseguimos perceber a partir do gráfico, não é, que o período vale-nos, portanto, 8 segundos. E, portanto, há termos que determinar, não é, o ômega será igual a 2π sobre o período. E, portanto, isto será igual a 2π sobre 8. E, portanto, isto vai nos dar que o ômega vale nada mais, nada menos que π sobre 4 rads, não é, por segundo, não é? Então, temos ali, portanto, o valor do ômega, não é? E vamos procurar, portanto, substituir, não é, na nossa equação da elongação, tomando, não é, a fase nula. Portanto, aqui nós teremos que a elongação, quando o tempo são 6 segundos, será igual à amplitude. A amplitude, conforme nós vimos, vale-nos, portanto, 2 vezes o seno, não é, de ômega. Ômega vale-nos π sobre 4 vezes o tempo. O tempo são 6 segundos. E, portanto, isto vai nos dar 2 vezes seno, não é, de 6π sobre 4. E isto é nada mais, nada menos que seno, não é, de, portanto, 3π sobre, não é, 2, não é? Temos aqui o argumento como sendo 3π sobre 2. E, portanto, isto, olhando para o nosso círculo trigonométrico, nós conseguimos perceber que aqui nós temos o eixo dos cossenos, não é?
E aqui do outro lado teremos o eixo dos senos, não é? E, portanto, olhando para esta relação, o círculo trigonométrico é um círculo, não é? De raio unitário e, portanto, aqui vale-nos 1 centímetro e nesta parte superior vale-nos 1 centímetro e daqui, não é? Olhando isto como um sistema de eixos coordenados, e aqui nós teremos menos 1 e nesta parte inferior teremos menos 1. Portanto, até aqui nós teremos 90, 180 e 270. E, portanto, 270, o seno vale menos 1. E, portanto, ficamos com 2 vezes o seno de 270, nada mais, nada menos é que menos 1. E, portanto, isto vai nos dar menos 2. Olhando para as nossas alternativas, ficamos com a alternativa C. O número 5 terá um comportamento um bocado diferente do tratamento que os gráficos anteriores iam sofrendo. Olhando para esta relação, não é? Aqui o número 5 pede-nos para observar o gráfico da aceleração em função do tempo, não é? Do movimento harmônico simples e pede-nos para determinar a amplitude do movimento, isto é, em metros. Não é? E é preciso entender que trata-se de um gráfico, não é, da aceleração em função do tempo e não da elongação em função do tempo. E a ter que ser, não basta ter que olhar, não é, pela posição de equilíbrio até o extremo máximo e chegar à conclusão de que é o valor da amplitude. Não, é preciso chegar, não é preciso interpretar, olhar a relação e, portanto, a fórmula, não é? Nós temos aqui, portanto, que a aceleração em função do tempo será dada, não é, por menos a amplitude vezes ômega ao quadrado vezes, não é, o seno, não é, do ômega vezes o tempo mais a fase inicial. E, portanto, o valor, não é, que multiplica o seno, não é, este que nos ajuda a definir, não é, a amplitude, não é esta expressão que nos ajuda a definir a amplitude, o quão, não é, a nossa expressão vai oscilar ali em torno do nosso ponto de equilíbrio. Portanto, a nossa amplitude, nós vemos que ela multiplica pelo ômega ao quadrado. E, portanto, como é que a gente extrai este valor, não é, a partir do gráfico? Muito simples. Nós conseguimos perceber que aqui nós temos um valor, o 1, não é, bem escondido, não é? E o que ele nos diz? O 1 vai nos ajudar a determinar o período da oscilação. Primeiro vamos ter que determinar o ômega. Portanto, o ômega será dado por 2π sobre o período. E quanto vale este período? Este 1, não é, mostra-nos que representa metade, não é, desta primeira, não é, desta bem, mais ou menos até aqui, conseguimos perceber que o valor assumido aqui é 2. E até esta metade é mais 1, que vale 3. E até esta metade é mais 1, que vale 4. E, portanto, o período, não é? O período nada mais, nada menos é que 4 segundos. E, portanto, o ômega será 2π sobre 4. E, portanto, isto vai nos dar π sobre 2, não é? No caso, rad, não é? Por segundo, não é? E, a ter que olhar para a relação, nós podemos olhar para o nosso gráfico e procurar simplesmente igualar, não é? Uma vez que nós temos ali, olhando para a fórmula, nós temos ali a amplitude a multiplicar pelo ômega ao quadrado e no gráfico nós temos 2 vezes o π ao quadrado, não é? Então, nós teremos que o 2π, não é, ao quadrado será nada mais, nada menos que a amplitude vezes o ômega ao quadrado, não é? E, portanto, 2π ao quadrado será igual a amplitude vezes o ômega, que nós queremos saber quanto ele vale. Aliás, o ômega que é o valor que por nós já foi ali, portanto, determinado, que representa o π sobre 2, tudo isto ao quadrado. Portanto, ficamos com 2π, isto ao quadrado, como sendo igual a amplitude vezes o π ao quadrado sobre 4. Não é? No caso 2 ao quadrado, e portanto o 4 passa para outro membro e ele vai, portanto, multiplicar. Ficamos com 8, não é? Π ao quadrado e o π passa dividindo. Ficamos com o π ao quadrado como sendo a nossa amplitude. Portanto, aqui nós podemos simplificar o π ao quadrado com o π ao quadrado e, portanto, a nossa amplitude será igual a 8, não é? Pediram-nos em metros e, portanto, teremos ali como sendo igual a 8 metros. E, portanto, olhando para as alternativas, chegamos à conclusão de que trata-se da alternativa C. Diz, portanto, temos a questão número 6 que diz: as funções horárias do espaço de duas partículas A e B que se movem numa reta orientada são dadas num sistema internacional por S1 igual a 4 vezes o tempo, S2 igual a 120 menos 2 vezes o tempo. Determine a posição de encontro em metros.
Portanto, para saber a posição do encontro, é necessário que a gente procure, portanto, igualar, não é, as equações. No caso, S1 terá que ser igual a S2. E isto é, 4 vezes o tempo será igual, não é, a 120 menos 2 vezes o tempo, não é? E, portanto, 4 vezes o tempo, o menos 2 vezes o tempo terá que passar para o primeiro membro, isto é, como forma de procurar isolar esta nossa incógnita, que é o tempo. No caso, mais 2 vezes o tempo, como sendo igual a 120. E, portanto, 6 vezes o tempo será igual a 120. E, portanto, o tempo será igual a 120, que terá que dividir por 6. E, olhando para esta relação, podemos simplesmente simplificar, não é? Colocando simplesmente o 12 vezes o 10, que divide por 6. E o 12 é nada mais, nada menos que o 6 vezes o 2 vezes 10, tudo isso que terá que dividir por 6. O 6, simplificamos com 6 e percebemos que o tempo será nada mais, nada menos que 20, não é? Será nada mais, nada menos que 20, não é? O tempo será igual a 20 segundos e, portanto, para determinar, não é, a posição de encontro, nós teremos que procurar simplesmente substituir o tempo, não é, em qualquer uma das equações, tanto no S1 quanto S2. E, portanto, nós percebemos que em S1 será igual, não é, a 4 vezes 20. Isto vai nos dar 80 metros. E, portanto, ficamos com a opção 1, não é, A. Temos aqui a opção A. O número 7 diz: um pêndulo oscila na Terra com um período T. Num planeta P, onde a gravidade deste planeta P é igual à gravidade na Terra dividida por 4. A frequência das oscilações, não é, desse pêndulo será... Portanto, queremos saber a frequência das oscilações. Portanto, nós temos o pêndulo oscilando na Terra com o período T e o mesmo pêndulo oscilando no outro planeta, onde a gravidade é 1/4 da gravidade na Terra. E, portanto, teremos que procurar entender qual é a relação que existe entre as frequências, não é, da oscilação na Terra, assim como neste outro planeta P. E para tal, não é, podemos simplesmente colocar o período, não é, na Terra, podemos simplesmente escrever com o T minúsculo, sobre, é uma forma de comparar, sobre o período neste planeta P será igual, uma vez que o período, segundo a equação de Thomson, temos que 2π, não é, vezes a raiz do comprimento sobre, portanto, a aceleração de gravidade na Terra, simplesmente consideramos por gt, não é? Tudo isso que terá que dividir por 2π, não é? A raiz quadrada do comprimento, uma vez que o comprimento é o mesmo, aliás, o pêndulo é o mesmo, só que oscilando em diferentes locais. E isto tudo sobre a aceleração de gravidade neste planeta P, que no caso é a gravidade na Terra dividida por 4. E, portanto, isto será igual. Olhando para esta relação, podemos simplificar 2π com 2π, não é? Será igual, não é, a raiz quadrada do comprimento sobre a aceleração de gravidade na Terra, tudo isso que divide por, portanto, a raiz, não é, do comprimento sobre, nós temos a gravidade na Terra por 4, portanto teremos que multiplicar pelo inverso. Aqui ficamos com a aceleração de gravidade na Terra vezes 4, não é? E, portanto, isto consegue, não é? Portanto, a partir daqui conseguimos perceber que isto será igual à raiz quadrada do comprimento sobre a aceleração de gravidade na Terra sobre, não é? A raiz quadrada de 4, 4 podemos tirar da raiz, não é? Ficamos com 2 vezes a raiz quadrada do comprimento sobre a aceleração de gravidade na Terra. E, portanto, este termo podemos simplificar com este e ficamos com o período, não é, na Terra sobre o período neste outro planeta será igual a 1/2. E, portanto, o período na Terra será igual, não é, ao período neste outro planeta sobre 2. Ou seja, 2 vezes, não é, o período na Terra será igual ao período, não é, ao período neste outro planeta. Ou seja, analisando esta expressão, não é, analisando esta expressão, conseguimos perceber que o período, não é, deste pêndulo no outro planeta é o dobro, não é, do período deste mesmo pêndulo na Terra. Automaticamente a frequência será 2 vezes menor. E olhando para as nossas alternativas, ficamos com a alternativa, portanto, C, não é, que diz que a frequência, não é, será 2 vezes menor do que
na Terra, não é? Então, o período é inverso da frequência. O que é maior em período será menor em frequência, olhando para sempre a mesma proporção. Número 8. Um pêndulo demora 0,5 segundos para restabelecer sua posição inicial após passar por todos os pontos de oscilação. Qual é a sua frequência? Portanto, aqui nós temos o pêndulo demora, portanto, sabemos automaticamente que é período, uma vez que nós temos todos os pontos da oscilação. Portanto, ele vai, não é, passa por todos os pontos e volta à sua posição. Isto é período, como sendo igual a 0,5 segundos, não é? E pede-nos para determinar a frequência. Conforme nós vimos a partir dos exercícios anteriores, percebemos que a frequência será o inverso do período, não é? A partir desta relação, podemos determinar. No caso, a frequência será igual a 1 sobre 0,5. E, portanto, para determinar isto de cabeça, é nada mais, nada menos que, não é? 5 sobre 10. É uma dízima esta. Ficamos com 1 sobre, nós temos fração de uma fração. Mantemos a primeira, que é 1, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Portanto, multiplicamos por 10 sobre 5, não é? E, portanto, 10 sobre 5, nós conseguimos perceber que isto vai nos dar 2, portanto, 2 Hz. E logo de cara, conseguimos perceber que trata-se da alternativa D, não é? Num jogo de futebol, a bola chega a atingir a velocidade de 30 metros em 1,5 segundos. Qual é a aceleração da bola, sabendo que ela parte de repouso, ou seja, a sua velocidade inicial é nula? Portanto, a partir dos conceitos da cinemática, percebemos que a aceleração é a taxa da variação temporal da velocidade, isto é, que a aceleração será igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. E olhando para a nossa relação, os dados encontram-se no problema de forma implícita e, portanto, teremos que extraí-los. O tempo, não é, inicial, que é 0 segundos, antes de chutarem a bola, não é? E o tempo final, conseguimos perceber que é de 1,5 segundos. E a velocidade inicial? A velocidade inicial, de certeza, que ela vale 0 segundos. A velocidade é nula no início, não é? E a velocidade final, com certeza, vale-nos 30 metros por segundo. Portanto, os dados aqui foram dados, alguns de forma, tanto implícita, foi necessário extraí-los. E substituindo, não é? Efetuando a substituição direta a partir desta fórmula, teremos que a nossa aceleração será igual à variação da velocidade, isto é, a velocidade final menos a velocidade inicial sobre, não é, a variação do tempo. No caso, o tempo final menos o tempo inicial. E, portanto, a nossa aceleração será igual à velocidade final, no caso são 30 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que no caso é nula, 0, sobre o tempo final, que é de 1,5, menos o tempo inicial, que é de 0 segundos. Portanto, isto vai nos dar 30 sobre 1,5 e, portanto, esta divisão, não é? Uma vez que estamos diante de um exame que teremos que fazer de cabeça sem, portanto, utilizar a máquina calculadora, ficamos com 30 que divide por 15 sobre 10 e, portanto, a nossa aceleração será dada por 30 e multiplicamos pelo inverso da segunda. No caso, mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ficamos com 30 vezes 10 sobre 15. E 15, portanto, aliás, e 30, nós sabemos que 15 vezes 2 vezes 10, que já estava aqui, não é? Sobre o 15. Simplificamos o 15 com o 15 e simplesmente percebemos que no final, não é? A nossa aceleração será nada mais, nada menos que 2 vezes 10, que é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. E, portanto, olhando para as nossas alternativas, ficamos com a alternativa D. O número 10 diz: se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico, então é preciso recordar o que é equilíbrio térmico, não é? Equilíbrio. Portanto, a alternativa A, temos as massas de A e B são iguais. É impossível. O equilíbrio térmico atinge-se quando, portanto, as temperaturas são iguais. Infelizmente, A não é nenhuma das alternativas. B, as capacidades térmicas de A e B são iguais. Infelizmente também não. A linha C, os calores específicos de A e B são iguais. Infelizmente também não, não é? A linha D, as temperaturas de A e B são iguais. Exatamente.
atingir o seu equilíbrio térmico. Então ficamos com a alternativa D. Chegada a esta parte, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que mais vídeos como estes sejam publicados sempre que um vídeo novo for publicado. E não te esqueças de partilhar com os teus amigos